Feita essa breve ou quase longa introdução, quero dizer que eu vou abordar então duas situações. A primeira, essas questões de fundo, que vão sustentar essa lógica de privatização dos direitos sociais, né, que são transformados em mercadoria para fortalecimento do capitalismo financeiro. Aí eu peço um pouquinho de paciência de vocês, que eu vou contar uma historinha de 10 ou 15 minutos para chegar nos fundos de pensão. Uma segunda parte, eu quero abordar então a análise própria do PL de 1992-2007 e todos os prejuízos que ele traz aos trabalhadores, né? Ou seja, mostrando por que esse projeto deve ser sim rejeitado e que nós temos que resistir à rejeição desse projeto de lei. Podemos nos calar diante dessa situação. Já estamos numa resistência mais de 5 anos, né? E ela deve continuar, né? Porque está na própria votação do Congresso que há um impeditivo da sua rejeição e da sua resistência a ser feita pelos trabalhadores. Bom, então dessa primeira questão, mais de fundo, onde está a origem então, da criação dos fundos de pensão, da sua importância, por que ele ganha essa expressão do capitalismo financeiro? Por que chegamos a essa situação? Né? De ser tão importante existirem fundos de pensão. Não é uma coisa só do Brasil, uma coisa que inicia nos países centrais, sobretudo nos Estados Unidos, né? E como que isso se expande no Brasil. No Brasil nós temos mais de 300 entidades fechadas de fundo de pensão. Bom, eu poderia retomar aqui que entre meados dos anos 60 e início dos anos 70, aquelas políticas keynesianas que nós concebemos no segundo pós-guerra, sobretudo nos países centrais, que construíram o Estado Social, um conjunto de direitos sociais derivados dessa relação salarial, elas entram em declínio, né? Elas entram em xeque, né? Ou seja, o capital reage com uma nova ofensiva em relação àqueles direitos sociais que foram sendo construídos no segundo pós-guerra, né? E com isso, há uma tentativa clara de redução dos direitos dos trabalhadores, um aumento do desemprego, e uma crise profunda do capitalismo, que vem desaguar nos dias atuais. Essa nova fase de acumulação capitalista, ela vai ser liderada sobretudo pela esfera financeira, né? E no campo ideológico, né, que vai ficar mais claro a partir dos anos 80, né, do velho liberalismo, né, agora rebatizado como neoliberalismo, né, que tem algumas diferenças essenciais em relação aos liberais clássicos, né? Os liberais clássicos defendiam nenhum tipo de intervenção do Estado, né? Ou seja, o princípio de autorregulação pelo mercado. O neoliberalismo tem algumas pequenas e importantes diferenças em relação a isso. O neoliberalismo ele defende um Estado forte, forte sim para o capital, né? Forte para a acumulação financeira. O Estado deve dar serviço, claro, do capital, e tudo que é público deve ser privatizado, né? Inclusive os direitos sociais, né? Trata-se de transformar o conjunto de direitos sociais em mais uma mercadoria a ser negociada no mercado, né? Ou seja, a ser comprada como outra qualquer, né? Como se compra um arroz, um feijão, um carro e etc, né? Ou seja, trata-se de desconstruir aquilo que foi montado no segundo pós-guerra. Mas para viabilizar esse capitalismo financeiro, num Estado falido, num sistema falido, um sistema industrial que dava sinal de declínio, de queda das taxas de lucro, você precisava realimentar o sistema, dar uma resposta. E essa ofensiva do capital, ela vem em cima daquelas conquistas sociais do Pacto Social-Democrata do segundo pós-guerra. Ou seja, você tenta restabelecer um novo padrão de acumulação então, para sair da crise. E claramente, essa reação se dá em direção ao setor financeiro. A globalização financeira é um novo padrão financeiro de acumulação. São dois setores improdutivos que ganham força a partir dos anos 80. O setor militar, né, a economia norte-americana é claramente isso, né, e a acumulação financeira. Ou seja, a primeira parte que vai se globalizar, se vai se internacionalizar, são os mercados financeiros, né? A esteira dessa crise do capital
e do novo padrão de regulação das finanças internacionais. No segundo pós-guerra havia um acordo chamado Padrão Ouro-Dólar, que garantia a estabilidade mundial de taxa de juros e de câmbio. Então, pouco oscilava a taxa de juros ou de câmbio. Então, o padrão de acumulação se baseava na indústria. Com o fim desse padrão de acumulação dado, o chamado fim de acordo de Bretton Woods, no início da década de 70, você passa a ter uma grande instabilidade de juros e de moeda. Então, o capital busca mundialmente se valorizar se atrair, né, em busca de taxa de juros e de taxa de câmbio rentável. Vocês devem estar perguntando, e eu com isso, com a criação do meu fundo de pensão. Porque qual é a estratégia que o mercado financeiro vai utilizar para atrair esses capitais? Vai ter que criar novos produtos financeiros que não bastavam aqueles tradicionais da poupança ou de outro tipo de aplicação, que encontrasse a poupança das famílias a serem transferidas para esse mercado. Uma série de novos produtos financeiros foram sendo desenvolvidos nos anos 80. Os mais famosos, que vocês todos escutaram falar há 3, 4 anos atrás, tratam-se dos derivativos, swaps, de outros nomes feios que eu não vou gastar a audição de vocês com eles. Esses produtos precisavam ser vendidos e especulados no mercado financeiro. Quem são os compradores potenciais deles? Os chamados investidores institucionais. Que investidores são esses? Fundos mútuos e, sobretudo, fundos de pensão. Porque no fundo de pensão você tem uma gama de recursos, você arrecada ao longo de anos, até a maturidade do fundo, ou seja, o momento que as pessoas vão recolher, vão reivindicar suas aposentadorias, esses recursos ficam comprando esses novos produtos financeiros. E essa é a dinâmica que vai se assistir pós-1980. Isso é claro nos países centrais. A estratégia nos Estados Unidos, na Inglaterra, de desmonte do Estado Social e do novo padrão de acumulação financeira, vem casada com reformas na Previdência, entregue da Previdência dos trabalhadores ao mercado financeiro, estabelecimento de teto mínimo e de criação dos fundos de pensão. Isso vai se tornar mais claro no Brasil a partir de meados dos anos 90, já em 90 com o Collor chegando ao poder, mas a estratégia fica melhor definida no primeiro governo do FHC, na sua continuidade FHC 1, 2, Lula 1 e 2, que dá continuidade a uma profunda abertura dos mercados financeiros, a internacionalização do sistema financeiro nacional e a expansão desse mercado de derivativos no Brasil. Casado com isso, com políticas liberalizantes, né? Ou seja, a ordem é flexibilização para o capital, criação de novos produtos financeiros e, portanto, expansão dos fundos de pensão e desmantelamento de direitos sociais. Bom, essa parcela crescente de poupança de trabalhadores então vão ser aplicadas nos fundos de pensão administrados pelos investidores do mercado financeiro. A proposta que vem no PL 1992 nada mais é do que entregar ao mercado financeiro, a um fundo, ou a mais de um, porque um fundo somente vai poder administrar até 40% das reservas a serem invertidas para esse fundo, está lá no PL, depois até cito o artigo aqui que eu tenho bonitinho, né? Desses recursos, entrega um fundo gerido pelo mercado financeiro. Vamos imaginar que tenhamos a sorte de um fundo ser escolhido seja aquele administrado pelo falido Bamerindos ou pelo Banco Santos, né? O último recente da queda, né? A Regios, que é o fundo de pensão do BRB, tinha 20% da sua carteira administrada por esse fundo do Banco Santos. O dinheiro virou pó, né? A patrocinadora, que era o banco, teve que botar recursos, né, para socorrer o fundo de pensão e os trabalhadores também, sua parte, né? Então essa nova orientação rumo a esses investidores adicionais é que vão ser fundamentais nesse regime de aposentadorias. Essa flexibilidade é o necessário, né?
sendo que os fundos de pensão que devem então honrar os pagamentos de aposentadoria dos seus trabalhadores são os clientes potenciais desses produtos financeiros, que apesar do alto risco, o que eles oferecem? Elevado retorno. Obviamente que esse elevado retorno ocorre quando? Quando tudo vai bem, né? Quando a economia está crescendo, quando as empresas não quebram, quando a crença generalizada num futuro melhor, o mundo vai muito bem. Mas não é a realidade que a gente vive desde meados dos anos 90. A situação está aí colocada, não dá para tampar o sol com a peneira. A administração desse tipo de sistema, que vem desde meados dos anos 70, está fazendo água agora. 25% da população pertencente à União Europeia encontra-se em estado de pobreza. Desemprego na Espanha bateu 25% da população economicamente ativa, sobretudo os jovens. Jovens espanhóis estão rebaixando os seus currículos para conseguir emprego. 40% tem nível superior. Essa é a situação, administrada e capitaneada por um capitalismo financeiro, à base de fundo de pensão, privatizado dos direitos sociais dos trabalhadores. Bom, nesse contexto, né, essa relação então com o capital portador de juros, né, com essa especulação, é que se encontra essa luta, né, entre capital e trabalhadores e de uma situação de alargamento da base de acumulação capitalista, ou seja, num processo de financiarização. Né? Além disso, paralelamente a essa questão, veio uma outra padrão de classe de trabalhadores que Chico de Oliveira estudou muito bem aqui no Brasil, né? Uma aristocracia operária e trabalhadora, né? Os novos sindicalistas, neocapitalistas. Agora, neocapitalistas, né? O Marcelo lembrou muito bem o nome correto, né? Que vão estar gerindo então recursos que seriam de trabalhadores, né? Que vão depender de 3 tipos de investimentos que os fundos de pensão realizam. Né? Um primeiro, que é renda variável, vocês todos, eu acho, devem conhecer renda variável, é o mercado acionário das ações das empresas, que depende do sucesso do mercado acionário. Que as empresas sejam o quê? Lucrativo. Muito lucrativas. Para ser muito lucrativo, o que elas precisam? Explorar muito bem a sua mão de obra e a sua força de trabalho. Reduzir muito bem os direitos dos seus trabalhadores. Então são trabalhadores inseridos no fundo de pensão a depender da exploração de outros trabalhadores para ter sucesso no recebimento das suas aposentadorias. Uma outra parcela desse recurso é aplicada aonde? Em renda fixa. Renda fixa o que é? Basicamente aplicação em títulos do governo. Títulos do governo é aquele título que o governo emite para fazer a rolagem do pagamento da dívida, que no Brasil consome 1/3 do orçamento público. Ou seja, isso inclusive é um dos motivos da não queda radical das taxas de juros no Brasil. Se cair pela metade das taxas de juros no Brasil, o governo vai ter que socorrer os fundos de pensão. 55% das aplicações dos fundos de pensão fechados no Brasil são em título de renda fixa. Então, depende claramente de uma elevada taxa Selic, a mesma que desemprega milhões de trabalhadores e que não permite o crescimento e o desenvolvimento ampliado do país.